Galera, deu muita polêmica nesse jogo do Fluminense e Corinthians, né? O Fluminense conseguiu buscar o empate e o áudio do VAR, né? Do árbitro que mostra a interpretação do pênalti, né? O pênalti, né? De Marlon, né? E foi complicada essa situação, né? O torcedor tá reclamando muito, muita coisa mesmo, e vai continuar a mesma coisa, porque, pra falar a verdade. Já aconteceu tanta coisa nesse Campeonato Brasileiro que a gente nem acredita em mudança. Negócio, marcou errado. O mínimo que vai acontecer é o árbitro ficar dois jogos sem apitar um jogo e depois ele volta. Entendeu? É exatamente o que acontece com a arbitragem do futebol brasileiro e acaba que tem equipes que são prejudicadas. Lembrando que nenhum dos clubes que teve vantagem tem culpa, porque não é ele que apita. Quem apita é o árbitro. Se o árbitro não marcou, a culpa não é do time. Entendeu? Isso daí que sempre tem que ser frisado. A culpa nunca é do time, é sempre da arbitragem, que é horrível. A arbitragem do Brasil é terrível, galera. Vamos acompanhar a galera do F90 falando tudo sobre esse jogo polêmico do Fluminense e Corinthians. Corinthians 4, Grêmio 4. Pênalti claro, né? Mão não marcado. Sim. Tira um ponto do Corinthians. Corinthians 1, São Paulo 1. Ah, não. Pênalti lá. Desculpa, tá. Bubu. Pênalti Rafinha Wesley. Anulou o gol do Caleri e tal. Tem desdobramento do jogo. Que poderia... então, a gente vai chegar no que o Zé Elias estava falando. Aí achar que o cara entra pra beneficiar um time. Não, então, eu só tô falando assim. É só uma questão matemática. Tira 3 pontos do Corinthians hoje. Tira esse ponto que ele ganhou contra o Fluminense, o ponto que ele ganhou contra o Grêmio, o ponto que ele ganhou contra o Corinthians estaria na zona de abaixamento. Não, pra ser justo, vamos pegar a primeira Informante? Ô, Informante, faz o seguinte, Informante, faz uma tabela do primeiro colocado ao 20º, rodada, com erros e acertos a favor de todos. Obrigado. De todos, não só do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo, de todos. Se não te alimenta uma coisa... Aí não dá, Se não te alimenta... Vai fazer alguma coisa, vai fritar como diria João, vai carpir um lote, vai caçar um tatu. Não, até porque... Pelo amor de Deus. Quando a partida acabou, Felipe, teve gente começando a fazer um dossiê dos anos velhos em jogos do Corinthians, querendo tentar trazer que ele só beneficia o Corinthians. Cara, aí não dá, aí acabou. O erro é sistemático. O erro é de uma estrutura de arbitragem ruim. É isso. O erro de uma estrutura de arbitragem ruim. O Corinthians pode ir lá e falar, tem 3 jogos aqui que acho que o Corinthians foi beneficiado. Tá bom. Tem 4 jogos aqui que o Fluminense foi prejudicado. Tem mais 4 jogos aqui que o time tá ali, o Goiás, está brigando ali, o Cruzeiro, o Santos foi prejudicado. Ou o Santos. A gente estava aqui outro dia debatendo que no confronto Vasco e Santos, confronto direto, de rebaixamento, teve um pênalti dado a favor do Santos na Vila Belmiro, muito semelhante a um pênalti não dado a favor do Vasco do Pedro Raul em São Januário. Então, se a gente pegar... O Santos foi muito ajudado. Não, mas o que eu tô falando é não dá pra gente pegar o jogo de ontem, virar e falar, olha, o que tá acontecendo no campeonato é um sistema aqui para beneficiar o Corinthians. Aí eu acho que a gente vai entrar na nota do Fluminense. É tendencioso. Por quê? Não, aqui a gente sabe como é que funciona, né? Falaram da Operação Salvar Vasco, que também é uma cascada. Não dá. E aí o cara que fala Operação Salvar Vasco, mas o que acontece? É o cara que fala, salva Corinthians. A grande briga desse campeonato é contra o rebaixamento. E você tem grandes camisas ali, Corinthians, Santos. Fecha no Zé Elias que ele precisa opinar. Ô, Informante, faz um favor. Prova o que você está dizendo. É isso, Informante. Faz E Bueno, justiça, controla melhor isso aí, hein, Bueno. Entra na justiça, Informante. O Informante e prova. é bom. Mas e aí, o que você achou? Só terminar, porque agora assim, eu não acho legal isso. Não, eu acho péssimo. Sinceramente, eu não acho legal. Sabe por quê? Porque você desmerece jogadores que estão trabalhando de segunda a segunda, você desmerece treinadores, você desqualifica árbitros que são seres humanos que podem errar. A credibilidade do campeonato mesmo. Então, assim, produto, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente acaba o campeonato, entendeu? Não tem mais profissionais de futebol, não tem nada, porque simplesmente as pessoas acham, por bel prazer, não, existe vão ajudar o Vasco, não, o Santos foi ajudado, o Corinthians foi ajudado, Desculpa, então não tem necessidade do cara treinar de segunda a segunda, porque já está lá, vai ser ajudado. Não. Ou do torcedor torcer, né? Informante, faz o seguinte, as provas que você tem aí, leva à justiça. Vai na justiça e prova o que você está dizendo. É muito fácil falar. Vai lá e prova. A TV CNM é uma prova que a nossa arbitragem é ruim. Sim, só isso. Quando o CNM vem a público falar as coisas que ele fala para justificar lances... Mostra o porquê. Mostra o porquê a nossa arbitragem é ruim. Aí eu vou questionar a idoneidade do árbitro, que a cada instante... Porque assim, a gente acha que o árbitro, ele é perfeito, maravilhoso. Não, o árbitro é um ser humano como todos nós aqui. Eu muitas vezes venho aqui, tenho problema em casa.
e, pô, minha cabeça não tá legal, às vezes eu falo uma coisa errada, você, todos nós aqui somos sujeitos a erros. Claro, entendeu? não, concordo, O árbitro também, não o árbitro, ele tá pressionado porque ele precisa acertar. Só que é o seguinte, o árbitro tem frações de segundos, aqui a Renata, para decidir. E essa decisão dele, às vezes, pode influenciar no positivo e no negativo. Sim. E isso é a arbitragem. E cercado por um Entendeu? círculo como foi ontem, olha lá. Aí você imagina o comportamento dos jogadores, a pressão dos jogadores. Sim. O jogador que já vem sugestionado porque durante a semana inteira já foi falado que o árbitro era isso, que o árbitro era aquilo, porque se fala. O árbitro também que já vem sugestionado porque, pô, eu vou apitar contra o Felipe Melo, eu sei que ele vai reclamar e tal. Então você tem uma série de situações que te condicionam a determinadas atitudes. Isso não significa que eu sou maldoso ao ponto de querer te prejudicar. Claro. Entendeu? Eu vou prejudicar o Fluminense porque fulano de tal eu não gosto. Desculpa, é muito pouco, é muito pequeno para a gente se apegar a esse tipo de coisa. Eu, particularmente, não gosto, porque eu me coloco agora como um ex-jogador. Eu ralei, desculpa, ralou bastante. Tem jogador aí que rala pra caramba. Os caras, pô, sofrem pra caramba pra chegar onde chegaram. Pra simplesmente falar assim, não, o Santos foi ajudado pela arbitragem? Peraí. O árbitro... Peraí, ninguém conhece o árbitro. A gente não pode ter esse julgamento. Eu não conheço, eu tenho que ficar na parte técnica. Errou, acertou. Foi mal, isso é bom ou ruim? Acertou, pronto. Agora, levantar a suspeita, a idoneidade da pessoa, não. Clubes são beneficiados, não quer dizer que o cara fez com intenção. Não, mas Santos e Goiás foi aquele pênalti inexistente absurdo. Então o Santos foi beneficiado. Não quer dizer que roubaram pro Santos tem um esquema, tem dinheiro. Então não foi beneficiado. Eu acho que foi. A forma como você fala beneficiado, a impressão que dá é que o Santos foi ajudado. Não. É a tua interpretação, Zé. Não, mas eu quero falar que o Goiás foi prejudicado, mas não teve intenção. Eu tô falando, o Fluminense foi prejudicado. O Corinthians não tem. O Corinthians não tem culpa. Se o juiz dá pênalti pro Corinthians e não dá pro Fluminense, a culpa não é do Corinthians. Mas assim, o Corinthians acaba sendo beneficiado sem querer. Sim, mas quando você fala beneficiado, você diz que o cara está sendo ajudado. Agora, quando você fala ele foi prejudicado, eu estou dizendo a impressão que dá. Eu não estou dizendo que eu estou falando que as pessoas que estão nos assistindo, se eu falo foi beneficiado, automaticamente ele vai pensar, está induzindo a isso. Agora, o Fluminense foi prejudicado. É diferente. Por quê? Porque existe um erro de arbitragem, existe um erro de avaliação e não uma falta de idoneidade do árbitro de querer prejudicar o Fluminense. Eu acho que isso eu, particularmente, não gosto porque é difícil, meu. O futebol a gente acha muito fácil. De fora é muito fácil o informante, é muito fácil recolher dados e falar, olha, errou, prejudicou e tal. Mas ele não estava dentro de campo, ele não viu ali as circunstâncias, ele não se preparou para o jogo, ele não sabe a dificuldade que é chegar onde esses caras chegaram e a pressão que eles sofrem. O jogador sofre pressão, o árbitro não sofre? Lógico que sofre. De pressões e de maneiras diferentes. Agora, isso não me dá a possibilidade de julgar uma pessoa que eu não conheço. Eu não posso julgar o caráter de um árbitro sem eu o conhecer. Eu tenho que me apegar às questões técnicas. A avaliação ele sempre errou tem que ser e acertou. A avaliação sempre tem que ser técnica, Quando não o pessoal. Fluminense solta tendencioso, provem. Quando o Corinthians fala é tendencioso, prove. Quando o Palmeiras, provem. Né? É isso que eu acho que precisa dar um basta. E quando você fala do Edinaldo, quando o Edinaldo chegar e perguntar para os clubes acionar na justiça, vem cá, prova o que você está falando. Quando a CBF tiver a coragem de fazer isso, isso acaba. Mas a CBF não vai fazer, eu acho, né? Porque se tiver ele vai, se tivesse um diretor, uma coisa séria nesse sentido, peraí, tendencioso por quê? Você está querendo, então prova para mim. Isso eu acho que vai até além, porque se o árbitro, eu acho que é uma questão de... O próprio árbitro pode chegar e questionar. O árbitro vai falar, eu estou ingressando na justiça comum. Sim, ele pode fazer isso. Você me acusou. Claro, mas... Sim. Claro. O nosso companheiro, meu grande amigo, o Carlos Eugênio Simon, já ganhou processos de pessoas que o chamaram de ladrão. O cara chamou o Simon de ladrão. Tá certo. Você tá perdido, amigão. Se a gente conhece, o Simon já cansou de gente graúda. Ele vai lá ganhar na hora. Sabe por quê, Bubu? Porque assim, a gente é muito fácil virar e falar assim: o Felipe Melo é um desequilibrado, ele saiu correndo pra cima do juiz. Sabe por que o Felipe Melo sai correndo pra cima do juiz? Sabe por que o Cano toma a bola do juiz? Porque quando acaba o jogo, o clube dele tá referendando aquilo ali. Tá endossando, tá virando isso aí. Nós contra eles. O torcedor também. Então, assim, por isso que eu acho que cabe um cuidado de todo mundo que orbita esse ecossistema do futebol, quando a gente tá falando do trabalho de alguém. Porque senão, cara, a gente não pode ficar bravinho que o cara vai virar e falar, esse comentarista também é tendencioso. Tá falando para defender interesse, sabe? Então, é um cuidado que tem que ter de tudo que é lado. Quando vira e fala,
A arbitragem foi tendenciosa. Agora, o cara esse entrou pra lance tirar aí, ponto. O Fluminense retroalimenta ali internamente essa coisa de nós contra eles, que o Felipe Melo vai tirar satisfação, Todos, né? Todos vai os invadir clubes. campo, vai tirar. Turma. Porque o que acontece no segundo tempo é fruto de algo que foi falado no vestiário. Ó, teve pênalti no intervalo que não foi dado. Entendeu? O pênalti pro Corinthians não foi e o nosso não foi dado. O cara já volta pro segundo tempo, então o clube tá inflamando aquilo ali. Falta também a responsabilidade de quem deveria baixar o fogo ali, a temperatura. Mas fala, Felipe. Vamos fazer o seguinte, porque a rodada de ontem foi carregada, hein? Tá parruda, os outros jogos e tudo mais, a gente precisa agora dar uma acelerada. Aquele lance lá não teve nada, né? De Gil e Fagner, né, Renata? Não, Tá são boa. Pelo amor de Deus. braços em posicionamento natural, posição natural do Gil e do Fagner. Além de tudo, tem o bate e rebate do braço do Gil no braço do Fagner. Ali, se marcasse a penalidade, a gente ia estar falando que seria um absurdo. Aquilo ali Se seria um marca um absurdo. desse aí, o mundo cai. Exatamente. Então, vamos lá, eu queria só voltar, Aí, ó. vai chegar a imagem Olha do lá. Felipe Melo. Essa aí não vamos nem estender, porque realmente agora a gente vai ter que correr um pouco contra o relógio. A imagem do Felipe Melo eu acho que é importante, porque assim, a gente tá falando, isso eu bato muito... A gente vive num país, como sociedade... O próprio Thiago. Sim. Vou tomar amarelo e depois tomar vermelho. Ele tá no vermelho e não Sem sai, ele dúvida, fica um sem tempão dúvida. ali parado. Aí vai vir o banco, Felipe né? Melo, Dois caras. aí vai vir o Felipe Melo já. A gente vive agora, numa né? sociedade que a gente esqueceu o que é respeito. A figura... Não tô falando que juiz tem que ser intocável, nada. Mas a gente, enfim, a gente vive numa sociedade que aluno manda professor passear e a escola fica do lado dos pais, às vezes, porque perde e os pais ficam do lado dos filhos. Então, assim, isso é inaceitável, cara. Pra mim, desculpa, isso não importa. Ele podia ter feito 10 erros. Isso é inaceitável. Inaceitável, não pode acontecer. E acontece, esse é o caso extremo. Na quarta, no Sport Center, eu fiz o Sport Center pós-jogo do Grêmio. O jogo do Grêmio foi assim também. Teve uma hora que o Luiz Soares indo pra cima do ele árbitro, gritou pra cima do árbitro, tomou amarelo, ele continuou gritando, tinha que ser expulso. Só que daí o árbitro também pensa, cara, se eu meter um segundo amarelo aqui no intervalo de 30 segundos, o mundo vai cair na minha cabeça. E aí entra nesse exemplo que eu dei de escola. Que a escola vai ficar contra o professor, o pai ficar contra o professor. Então o cara fala, porra, o meu limite é aqui. Isso é inaceitável, cara. Não é inaceitável. Então, enquanto a gente aceita esse tipo de coisa, eu não tô falando de futebol, cara. Enquanto a gente aceita o mano a mano, você no seu prédio, alguém pondo o dedo na sua cara no elevador, o olho por olho, dente por dente. Isso não pode, cara. Isso me incomoda profundamente. E da gente também não elevar o debate para falar, não, pera um pouquinho. Para mim, um caso desse, Felipe Melo, do Thiago, do Soares... Tinha que ter, não tô falando uma punição de 6 meses. Essa era a minha pergunta. Mas tem que ter uma punição um pouquinho maior. Minha pergunta pra Renata. Pra falar, cara, isso Cabe não punição pode. maior? Tem uma punição? Tem um relato na súmula, né? Então, através do relato O da... Abel pegou 2 jogos. A Procuradoria ela pode oferecer. Sim. Sem ter a ver com a súmula. A Procuradoria, Também. porque como é que funciona? O STJD, ele tem algumas turmas de Procuradoria. São mais de 20. Porque é uma turma com 6, outra com 5, outra com 4. São mais de 20 procuradores que eles se dividem, em escala de rodada. Então ele pode observar aquilo ali e oferecer uma denúncia a partir daquilo ali. Não necessariamente. Quantas vezes a gente já viu denúncia de coisa que não está na súmula? Então, vai muito além da entrada, se é cartão para um jogo, para 2 jogos. Isso é muito além, isso é comportamento. Eu tô com o Felipe. Perfeito. Se você não pune, cara, hoje é o Fluminense, aí não é, sabe, rotular pelo clube. Aí domingo tem um Flamengo e Vasco, é rodada de clássico. Semana que vem tem um jogo mais pegado. Reta final de campeonato. Ixi, Os agora vai nervos, ser pior sabe? ainda. Que isso? Corinthians e Santos. Não, e olha esse Aí. Z4, gente. A gente tá falando de uma luta de Z4 que tem 10 Gigante, times é. e de uns 7 tradicionalíssimos. Vai ser uma queda de braço que, se não começarem a controlar, cara, o campeonato vai acabar em abril. E você prejudica o seu próprio time. Também tem essa, né? Porque você- aí você que- é expulso ali, que nem o Felipe Melo, que nem o Thiago, e aí você tem um relato, uma denúncia, que você pode pegar mais jogos, e aí você desfalca o seu time por quantos jogos? E o que acontece, Renata? Você acaba condicionando também o teu vestiário. Sim. Porque o jogador já entra pilhado, achando que o árbitro vai sacanear, que o árbitro vai prejudicar. E aí qualquer lance é lance de reclamação, lance você perde um pouquinho, aí perde aquilo, ele vai lá dar uma porrada um pouco mais forte e é expulso. E eu nem tinha pensado pelo lado que você trouxe, Zé, da questão do vestiário no intervalo, cara. Fica meio claro que, assim, após o retorno, É isso, né? o time do Fluminense voltou pilhadaço, cara. É isso. Não, é Né? total. Fica muito claro isso. Ô, Rê, eu queria te agradecer. Eu que Porque agradeço. a gente sabe a dificuldade que é colocar as coisas em ordem. Explicar, Obrigado. às vezes, o inexplicável, Exato. né? Obrigado, TV viu, Rê? CNM vai ficar pra quando agora?
Galera, é complicado mesmo essa situação. A arbitragem tá uma bagunça, né? Em termos aí de marcações de pênalti ou não, impedimento, é muitas coisas que tá errado no futebol brasileiro e a gente não sabe quem é que vai mudar isso. Eu não sei quem vai chegar e vai mudar esse problema que tá acontecendo no futebol brasileiro. Não adianta falar, minha equipe foi prejudicada, mas em outro jogo ela foi beneficiada. Isso daí é culpa do seu time? Não, não é culpa do time, é culpa da arbitragem. E a arbitragem que tá fazendo as marcações erradas. Entendeu? É por isso que o torcedor às vezes duvida, pô, será que esse cara não tá fazendo de maldade pra prejudicar meu time? Porque, pô, a marcação, a parada tá tão clara, tão evidente, e o árbitro tá olhando e tá marcando errado. Por que que ele tá vendo e tá marcando errado? Por que que quando tem o VAR, e mesmo com o VAR, o cara erra? Porque o VAR, a intenção do VAR é pra não ter erro, igual tem no basquete, no vôlei. Pô, no vôlei quando tem um VAR, pô, mostrou a imagem lá, aquilo ali, pronto. Não tem como você brigar contra a imagem, mas no futebol não. No futebol tem 1000 interpretações. Entendeu? O árbitro tem a interpretação dele, eu marquei por causa disso. Aí vai o outro, não, tá errado, ele não deveria marcar. O outro não deveria marcar. Fica uma bagunça, são várias interpretações e não deveria. Deveria ficar bem claro a regra. Entendeu? Bateu no braço, pênalti. Não bateu, não é pênalti. O braço tá colado, bateu, não é pênalti. Não deveria existir essa discussão. Entendeu? Porque o VAR chegou para o futebol para isso. O VAR já existe em outras modalidades, em outros esportes. Veio para o futebol para poder ajudar, mas parece que tá no futebol nosso brasileiro, parece que está sendo pior do que quando não tinha o VAR. Entendeu? Tá muito pior. Porque quando não tinha o VAR, tinha muitas polêmicas, mas assim, toda rodada, não tem uma rodada que não se fala de arbitragem, de erro. O VAR errou, tudo errou. Não dá, galera, não dá. A situação tá complicada. Não adianta os clubes reclamar, porque cada hora um clube é beneficiado. Se você pegar a lista, todos os clubes já foram beneficiados de um lance ou outro no Campeonato Brasileiro. Uma hora você vai ser prejudicado, isso é nítido. A culpa não é sua, nem do clube que foi beneficiado. A culpa toda é da arbitragem, que é muito falha. Essa é a verdade, essa é a minha opinião. Deixa a opinião de vocês aí se vocês pensam diferente.